não da Justiça do Trabalho. E esse entendimento encontra supedâneo na súmula 363 do STJ. E o que aduz a súmula 363 do STJ? Que a Justiça Comum Estadual, ela é competente para processar e julgar as ações de cobrança de honorários do profissional liberal contra o cliente. Portanto, para as provas e em especial para o exame de ordem, prevalece o entendimento que a ação de cobrança de honorários advocatícios, a competência da Justiça Comum Estadual e não da Justiça do Trabalho. Eu, particularmente, eu discordo. Eu entendo que o advogado, pessoa natural, teve sim uma relação de trabalho com o cliente. E, portanto, a competência seria sim da Justiça do Trabalho. Mas a minha opinião, ela é minoritária. Prevalece o entendimento em sentido contrário. Ok? Segunda questão, segundo ponto polêmico, e aí é a pergunta que eu deixei no ar para iniciarmos esse bloco 1, o bloco tema do dia. Será que a Justiça do Trabalho tem competência criminal? Deixa eu melhorar minha pergunta. Imagine, infelizmente, ocorre muito no Brasil, a questão do trabalho escravo. Trabalhadores que são reduzidos em condições análogas a de escravo. Então, crimes contra a organização do trabalho ou, eventualmente, crimes contra a administração da justiça do trabalho. Por exemplo, não ocorre no Brasil, mas imaginem uma testemunha que mente na frente do juiz do trabalho, que é o crime de falso testemunho. Será que a competência para julgar esses crimes é da justiça comum ou da justiça do trabalho? O Procurador-Geral da República ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 36840. E esta questão, nessa ação direta, o relator era o ministro César Peluso, atual presidente do Pretório Excelso, presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele deu uma liminar, não houve ainda julgamento definitivo de mérito, mas a liminar nessa ação direta foi no sentido de que a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Segundo ele, foi feito em controle concentrado de constitucionalidade, foi feita uma interpretação conforme a Constituição. Portanto, caiu na prova lá, se cair, se o seu trabalho tem ou não competência criminal, não tem, esse é o entendimento liminar do Supremo Tribunal Federal. Agora, diga-se de passagem que esse entendimento ele não é definitivo. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho vem fazendo uma campanha da PEC do trabalho escravo. E um dos pontos da proposta de emenda constitucional do trabalho escravo é a inclusão no artigo 114 da Constituição da competência criminal, da competência penal. Só para não ficar sem resposta, até para eu me manifestar, eu particularmente eu adoto o entendimento, data máxima vênia, quem entende em sentido contrário, que a Justiça do Trabalho tem sim competência criminal para julgar esses temas. Mas, com base na posição do STF, você vai buscar alternativa que não tem essa competência. Ok? Avançando no estudo. Parte final ainda do inciso 1 do artigo 114, que lá fala entes da administração pública, direta e indireta, da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Pergunto para você, será que a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar tanto os estatutários quanto os seletistas nesta relação deles com a administração pública? Olha, analisando o inciso 1, daria para adotar esse entendimento. Que em nenhum momento, lá no inciso 1, parte final, você encontra ressalva, salvo cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão. Você não encontra isso. Então, o primeiro entendimento que surgiu é que o seu trabalho passou a ter competência para julgar tanto os estatutários quanto os seletistas na administração pública. Quem que não gostou muito dessa história? A própria Justiça Federal. Nessa linha de raciocínio, a AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, ingressou com ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 33956, e com base na ação direta de inconstitucionalidade 33956,
foi dada uma liminar pelo ministro Nelson Jobim, atualmente aposentado, hoje ministro da Defesa, mas na época ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa liminar ela foi referendada pelo plenário em abril de 2006. E o Supremo decidiu, eu vou falar bem devagar, que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar as ações que envolvam qualquer relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico administrativo. No bom português, o que o Supremo ele decidiu? Que a Justiça do Trabalho só tem competência para julgar quem? Os seletistas. Os estatutários e qualquer outra relação que não seja seletista, a competência da Justiça comum, federal ou estadual, a depender do servidor. Mas, na verdade, o seu trabalho não tem essa competência. E só um parênteses, ainda está tramitando no Congresso Nacional a segunda parte da reforma do Judiciário. E um dos pontos é a inclusão na parte final do inciso 1 do artigo 114 dessa ressalva que eu mencionei. Ok? Avançando no estudo. O inciso 2 fala das ações que envolvam o exercício do direito de greve. Vamos pensar um pouco. Ações individuais ou ações coletivas que tenham por objeto o exercício do direito de greve, que tem previsão constitucional no artigo 9º da Constituição e previsão infraconstitucional, Lei 7783 de 89, a competência ela é da Justiça Obreira. Muito bem. Só que surgiram duas grandes dúvidas. Primeira indagação. Será que a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar as ações possessórias que envolvam o direito de greve? Só fazendo uma revisão. O ordenamento processual brasileiro prevê basicamente 3 espécies de ações possessórias. Ação de reintegração de posse, no caso de esbulho, ação de manutenção de posse, no caso de turbação, e o interdito proibitório, no caso de ameaça de esbulho ou ameaça de turbação. Se nós tivermos uma ação possessória que envolve o direito de greve, vamos dar um exemplo simples e didático. Os trabalhadores, eles tomam a posse da fábrica e o próprio empregador, ele perde a posse da fábrica. Se ele perde a posse da fábrica, ele foi esbulhado, e se ele foi esbulhado, é cabível o ajuizamento de uma ação de reintegração de posse. O empregador vai entrar com essa ação aonde? Na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum. Agora, recentemente, em dezembro de 2009, saiu a súmula vinculante 23 do STF. E o que aduz essa súmula vinculante 23 do STF? Que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações possessórias que envolvam o direito de greve, desde que sejam relacionadas a trabalhadores da iniciativa privada. Portanto, ações possessórias que envolvam o direito de greve, trabalhadores da iniciativa privada, a competência da Justiça do Trabalho, súmula vinculante 23 do STF. E com base nessa súmula vinculante 23 do STF, a gente consegue chegar em uma outra conclusão, que é inclusive a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. A greve dos servidores públicos civis não é de competência da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Comum. Por quê? Porque se a súmula vinculante fala em trabalhadores da iniciativa privada, qual é a interpretação a contrário senso disso? É que a greve dos servidores públicos civis não é de competência da Justiça do Trabalho. Esse é o entendimento que vem prevalecendo, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Ok? O tema ele é todo polêmico, todo controvertido, e eu já estou passando as posições que vêm prevalecendo não só na jurisprudência, quanto também na doutrina denominada. Ok? Avançando no estudo. Um outro ponto importante é o próprio inciso 4. O inciso 4, ele fala o seguinte: mandado de segurança, habeas corpus ou habeas data, quando o ato questionado